Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Ouvimos-la em silêncio e com atenção e, portanto, queria colocar-lhe um pedido de esclarecimento que tem que ver com uma afirmação inicial que fez na sua intervenção relativamente aos objetivos com que o Governo apresenta esta proposta de lei, dizendo que se pretende, em primeiro lugar, definir um objetivo de recuperação das empresas, em detrimento de optar pela liquidação do património e, portanto, pela insolvência da empresa, um objetivo com o qual, aliás, julgo que haverá acordo unânime, mas disse a Sra. Ministra que isso era feito salvaguardando os direitos dos interessados no processo e, em particular, o dos trabalhadores. E eu queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, em referência concreta a este procedimento especial de recuperação da empresa, em concreto no artigo 17º-H, o número 2, que prevê que os créditos dos trabalhadores na graduação possam ser ultrapassados pelos créditos daqueles credores que financiem a empresa no âmbito desse procedimento. E eu gostava, Sra. Ministra, que a Sra. Ministra nos explicasse como é que essa medida defende os direitos dos trabalhadores. Porque a verdade, Sra. Ministra, é que, em confronto com a solução da insolvência da empresa, da liquidação do património para satisfazer os interesses dos credores, pelo menos neste aspecto, os trabalhadores terão interesse em que haja a declaração de insolvência e que não haja a recuperação da empresa. E isto é contraditório, Sra. Ministra, porque os trabalhadores são os primeiros interessados na manutenção da empresa e na manutenção dos seus postos de trabalho. No entanto, se essa for a solução, vêem prejudicados os seus créditos em função de outros credores. E, portanto, Sra. Ministra, gostava que pudesse explicar mais detalhadamente como é que esta solução que o Governo prevê de prejuízo dos créditos dos trabalhadores na sua gradação, afinal de contas, acaba por beneficiar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra da Justiça. Os problemas com a insolvência são problemas que atingem hoje não só milhares de empresas, mas também milhares de cidadãos. E bem podemos mudar o nome, bem podemos mudar a ordem com que os conceitos aparecem na legislação, que a verdade é que se não se mudarem as políticas, continuaremos com a mesma realidade. Se não se alterarem as políticas que atacam os salários, que atacam o poder de compra das pessoas, que colocam milhares de cidadãos em circunstâncias relativamente às quais não podiam ter qualquer perspectiva de previsão, obviamente que esta realidade não se irá alterar. Mas em concreto, relativamente às questões da insolvência e em particular em relação às questões das insolvências que se colocam relativamente às empresas, há problemas gravíssimos que resultam em particular para os trabalhadores. E podemos lançar mão de um exemplo concreto, o exemplo da Mundete, uma empresa que encerrou em 1988 com milhares de euros de crédito na altura, milhares de contos de créditos para os trabalhadores, que afinal de contas, mais de 20 anos depois foram decididos com o pagamento de quantias, Sra. Ministra, para não dizer pior, quantias que são ofensivas para aqueles trabalhadores. E estes problemas são problemas de fundo que têm que ver, sobretudo, com aquilo que é a graduação dos créditos. E a gradação dos créditos, porque os trabalhadores ficam sempre para trás. Os créditos dos trabalhadores ficam sempre para trás. E não é só na graduação dos créditos do âmbito dos privilégios creditórios mobiliários, em que os trabalhadores são dos últimos a receber. Tem que ver também com a própria prevalência de créditos, de privilégios creditórios imobiliários especiais, que prevalecem sobre os privilégios mobiliários gerais e que, portanto, prevalecem sobre aqueles que são os créditos dos trabalhadores e que, afinal de contas, se traduzem naquilo que aconteceu na Mundete, com injustiças inaceitáveis para os trabalhadores. E, portanto, Sra. Ministra, por isso lhe coloquei a questão relativamente à preocupação que a Sra. Ministra manifestou relativamente a esta questão dos direitos dos trabalhadores e da satisfação dos créditos dos trabalhadores. Porque a proposta de lei não só não resolve os problemas que hoje existem do ponto de vista dos privilégios creditórios que são injustos para os trabalhadores, como acrescenta este fator de injustiça no âmbito do processo especial de revitalização. E se a preocupação era essa com os trabalhadores, porque é que não se clarificou de uma vez por todas a isenção de custas para o Fundo de Garantia Salarial e para os trabalhadores quando reclamam créditos salariais no âmbito destes processos? Há, de facto, uma diferença entre a afirmação de intenções e a afirmação dos objetivos e as propostas concretas que se apresentam. E, Sra. Ministra, sobre esta proposta de lei que o Governo nos traz, queria dizer-lhe com muita clareza. Nós, obviamente, que estamos de acordo com uma perspectiva de vantagem à recuperação da empresa do que à insolvência. Estamos nós e estarão todos os credores, trabalhadores incluídos, obviamente, porque os trabalhadores são os primeiros interessados na manutenção dos seus postos de trabalho. Exatamente. Agora, Sra. Ministra, pôr em marcha um processo especial de revitalização de uma empresa que acaba por traduzir-se
ou pode vir a traduzir-se num prejuízo para a graduação dos créditos dos trabalhadores, obviamente que nem os trabalhadores têm interesse nisso e obviamente que os trabalhadores passam a ter interesse na insolvência da empresa. Mas nós estamos em crer que este processo especial de revitalização que o Governo propõe dificilmente poderá ser eficaz para cumprir os objetivos que o Governo refere e poderá mesmo trazer mais problemas para os credores, incluindo os trabalhadores. Entendemos igualmente que a proposta de lei não protege como devia proteger o património, na perspectiva da preservação do património, na preservação da massa insolvente em empresas que possam vir a estar em recuperação ou em relação às quais possa vir a ser declarada a insolvência. Igualmente entendemos, Sra. Ministra, que a tentativa de responsabilização de quem provoca a insolvência acaba por contrastar com a dificuldade de qualificação da própria insolvência como culposa, porque esse é um dos problemas que já hoje verificamos, nomeadamente com os requisitos da culpa grave, que determinam em muitas situações que situações verdadeiramente culposas relativamente à situação de insolvência da empresa não possam depois ter como consequência a responsabilização de quem colocou a empresa naquela situação. Mas mais concretamente, Sra. Ministra, relativamente ao processo especial de revitalização da empresa, gostava de dizer-lhe o seguinte. Nós temos estas objeções tendo em conta as propostas concretas que estão na lei. Em primeiro lugar, com a possibilidade de entendimento entre um devedor e apenas um dos credores, que obviamente se pode revelar em prejuízo dos restantes credores, e essa é uma necessidade, essa é uma preocupação que devia ser tida em conta e que na proposta de lei não é tida em conta. Vou procurar concluir, Sr. Presidente. Uma outra questão, Sra. Presidente, Sra. Ministra, tem que ver com, no âmbito do processo especial de revitalização, com o cheque em branco pela inexistência de qualquer previsão legal em relação à forma como devem ser ou podem ser negociados os créditos do Estado. Trata-se de uma verdadeira negociação com um cheque em branco, sem qualquer tipo de definição em relação à forma como esta negociação pode ser feita, em relação aos termos e em relação aos limites impostos na negociação dos créditos do Estado. Em relação à defesa do património, Sra. Ministra, as dificuldades que são impostas, por exemplo, para a resolução de negócios prejudiciais à massa insolvente ou em termos de redução de prazos para a afetação de créditos à própria insolvência, são duas dificuldades acrescidas e, por insuficiência de tempo, Sra. Ministra, não posso detalhar mais aquelas que são as objeções concretas em relação a esta proposta de lei, mas pode contar, Sra. Ministra, que no processo, caso a proposta de lei, obviamente, baixe à especialidade, iremos apresentar propostas de alteração. Temos objeções de fundo em relação a esta proposta de lei que não nos permite que a acompanhemos.